Então vamos lá. Em Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 19, fala como que foi o encontro de Saulo com Jesus ressuscitado. Então, durante a viagem, quando ele estava perto de Damasco, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem estavas perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. Os homens que acompanharam Saulo pararam emudecidos, porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, tomaram-no pela mão e os fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor as mãos sobre ele, para que ele recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, eu já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é instrumento que eu escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis, e também aos israelitas. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas da estrada, mandou-me aqui para que recobres a sua vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo o que como escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida levantou-se, foi batizado e depois alimentou-se e recuperou as forças. Então, desse grande encontro aqui de Paulo com Jesus ressuscitado, então a gente pode pensar algumas coisas para nós, né? Que lição, né? Paulo, quando ele recebeu, Jesus estava falando com ele, e ele percebeu que não era pouca coisa, né? Ele disse: Quem és tu, Senhor? Ele sabia que era uma grande coisa, né? E Jesus falou para ele: Eu sou Jesus, quem está perseguindo. E aí Jesus falou: Olha, você vai lá em Damasco, tal rua, em tal lugar, você vai ficar lá, e eu vou enviar uma pessoa, né? E Ananias, que foi enviado quando Jesus chamou ele, né? Que bonito que ele fala Ananias. E ele já responde: Eis-me aqui, Senhor. Olha que lição de Ananias, né? Ele estava pronto, preparado. Só que às vezes a gente está pronto, preparado, mas a gente não quer escutar, né? Que Ananias falou assim: não, esse homem aí, ele está matando todos os cristãos, todas as pessoas que falam em seu nome. Não quero não.
Eu não quero ir lá encontrar ele, não. Aqui ele tem toda a autoridade de matar, né? Os sumos sacerdotes estão mandando ele matar todo mundo. Jesus falou, não, ele é, olha que bonito, né? Eu vou te mostrar, né? Eu escolhi ele, este homem, como instrumento, né? Eu escolhi este homem como instrumento para mim, a fim de levar o meu nome a todos os cantos, né? Olha que lindo. E aí Ananias falou assim, então tá bom, Jesus, então, o senhor tá mandando, eu vou lá. E ele foi. E quando ele pôs as mãos, Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Veja bem, olha que importante. Ele ficou cheio do Espírito Santo, caiu como escamas dos olhos dele. Então a gente poderia pensar isso como, será que a gente não tá, né, de olhos vendados também para as coisas de Cristo, de Jesus, né? Será que nós não estamos com o nosso rosto fechado para enxergar as coisas de Cristo, né? Será? E Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Então a gente precisa de uma iluminação do Espírito Santo para a gente agir, né? Por isso que a gente tem que acordar todos os dias, entregar nosso dia para Jesus e pedir, Espírito Santo, venha, né? Estou aqui pronta a serviço, né? Não tem ninguém doente, não está ninguém hospitalizado, eu estou viva, eu estou bem e eu estou aqui a serviço. E é isso que a gente tem que fazer. E foi isso que Paulo fez, né? Então, caiu as escamas e a gente precisa derrubar essas escamas e em seguida. E aí também ele fala uma coisa importante, em seguida ele foi batizado. Quem assistiu o filme, né, Apóstolo Paulo, é bem legal. E ele mostra, Paulo vai lá e pede para ser batizado e Barnabé batiza ele. Mas olha, às vezes as pessoas confundem, né? Ah, mas Paulo, ele teve o Espírito Santo, ele já teve o batismo do Espírito Santo, mas ele quis ir lá ser batizado, fazia parte do processo. Então, os sacramentos precisam fazer parte da nossa vida, né? Então, depois disso, Paulo, ele foi para a Arábia. Então, vamos ver lá em Gálatas 1, 17 a 21. Gálatas, depois de Coríntios, é Gálatas 17. Desculpa. Gálatas 1, 17 a 21. Gálatas 1, 17 a 21. E aí fala, depois que ele teve esse encontro com Jesus, e aí ele fala aqui: nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei e entrei em Damasco. Depois de 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo a não ser o Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia e então que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que nos perseguia está hoje pregando a fé que antes procurava destruir. Glorificado Deus por minhas causas. Então, glorificando Deus por minha causa. Então, ele é uma reflexão que a gente precisa, né? Às vezes ele teve chamado, ele ficou 3 anos em estudo, em 3 anos em meditação, em 3 anos em aprendizado.
E aí, quando ele voltou, que ele foi encontrar Pedro, e ele ficou 15 dias com Pedro e Tiago. Então, ele está falando também a questão para a gente acreditar. Ele não encontrou Jesus, né? Ele encontrou Pedro, ele encontrou Tiago. E depois dessas missão, ele ficou 15 anos. Aí fala assim, que 14 anos mais tarde, que ele subiu para Jerusalém com Barnabé. Então, ele ficou 3 anos depois mais, 14 anos, são bastante tempo, né, que ele teve de preparação também. E Paulo também, ele era filho de comerciante que era um produtor de tendas. Então, historiadores falam que acreditam que ele estava não só na preparação espiritual, mas trabalhando, né, manualmente nessas coisas, porque ele queria servir, ele queria ter tempo para a obra do Senhor também. Faz sentido, né, também. Mas esse tempo todo ele teve de preparação para ele partir para as missões dele. Então, depois disso, ele fez 3 missões, né? Primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem. Então, a primeira viagem aconteceu em torno de 51 e 52 depois de Cristo, depois de 52 a 54 e depois de 64 a 67, tá? Então, são coisas importantes para a gente fechar esse quadro aqui do início da missão de Paulo. Então, depois disso, ele passou, né, as primeiras missões dele, logo depois ele teve a primeira prisão, enfim. Depois a gente vai entrar nesses detalhes aí com mais cuidado, bom? Então vamos lá.